Muito bom dia, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores servidores do Judiciário Federal que aqui se encontram presentes, fazendo sua justa reivindicação por melhores condições de trabalho, caros jornalistas que nos acompanham e fazem a cobertura das atividades diárias deste Parlamento Estadual, telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale de Juazeiro do Norte, ouvintes da Rádio FM Assembleia. O rádio, como meio de comunicação, tem uma importância fundamental na vida de cada cidadão. O rádio adquiriu, com o passar dos anos, um enorme poder de transformação. Como a fênix, o rádio sempre renasce das cinzas, acompanhando os avanços tecnológicos. O rádio está na Ferrari de luxo e no cabo de um machado do agricultor. Senhor presidente, falei da importância do rádio apenas para dizer da importância do homem que faz o rádio. No caso, o radialista, que serve de ponte entre os anseios da população e as verdadeiras ações governamentais. O rádio é o ouvido e a boca do povo. No entanto, tem-se registrado no Ceará atos de violência e de covardia contra estes porta-vozes do povo. Foram 6 casos de assassinatos nos últimos anos, a maioria executadas por pistoleiros. Isto, imaginem, senhoras e senhores, em pleno século XXI. O caso mais recente ocorreu semana passada, quinta-feira, na minha cidade, Camusim. Eu estava viajando em missão parlamentar da UNALI, portanto, venho me pronunciar sobre o assunto apenas na manhã desta terça-feira. O radialista Gleidson Carvalho, que trabalhava normalmente diante do microfone da Rádio Liberdade de Martinópolis, mas com estúdio em Camusim, foi surpreendido por 2 pistoleiros que covardemente o executaram sem chance de defesa. Ele trabalhava na Rádio Liberdade, rádio essa que tem sua sede em Martinópolis e que mantém um estúdio em Camusim. Conheço o Gleidson de há muito, sabia das suas posições firmes e dos enfrentamentos pelo qual ele fazia com que o microfone fosse a sua arma em defesa de boa parte da sociedade. E que também, com isso daí, já que trabalhou na nossa rádio, Rádio União de Camusim, há aproximadamente 6, 7 anos atrás, voltava agora à região norte para trabalhar na FM Liberdade. Imagino como tenha sido triste o domingo passado de suas filhas e de sua esposa no Dia dos Pais, quando o chefe da família foi arrebatado do seu convívio. O que ameniza o sofrimento da família do Gleidson, por certo, é a solidariedade de seus colegas de rádio. Amanhã, às 5h30 da tarde, na igreja de São Vicente de Paulo, aqui perto da Praça da Imprensa, os radialistas de todo o Ceará se reunirão numa missa de 7º dia desse brutal assassinato do Gleidson Carvalho. Senhoras e senhores deputados, aqui faço um apelo. Até quando assistiremos angustiados a violência ceifar a vida dos nossos profissionais do rádio? Precisamos reagir com rapidez e eficiência para que não venhamos a conviver com outros órfãos e outras viúvas. Daí é que, sem dúvida nenhuma, é importante o papel da Polícia Militar do Estado do Ceará. Deputado Sérgio Aguiar, quando possível, me permita parteá-lo. Pois não, deputado Roberto Mesquita, logo em seguida. Da Polícia Militar do Ceará, mas especialmente da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil, a encarregada de fazer as investigações para que esse crime seja de uma vez por todas resolvido, tendo em vista que já por ações imediatas que foram feitas por parte da polícia do nosso estado do Ceará, foram apreendidos um homem e uma mulher que estavam distantes aproximadamente 100 quilômetros da cidade de Camusim,
no município de Senador Sá, no distrito da Serrota, que estavam lá e que provavelmente era onde se encontrava o acampamento daqueles que foram executores desse brutal assassinato, com todas as características de pistolagem. E esta face obscura da pistolagem precisa ser combatida com todos os meios de que dispomos. Quero aqui parabenizar as iniciativas dos deputados Ferreira Aragão e Eli Aguiar, que requereram audiência pública para discutir os assassinatos de radialistas no Ceará. Sugiro também que inclua na lista dos convidados de audiência pública, além de representantes dos sindicatos dos radialistas, dos jornalistas e das empresas de radiodifusão, representantes da ACERT, da APCDEC, da ASEG, que é a Associação Cearense de Jornalistas do Interior, e da Associação Cearense de Imprensa, além da cúpula da Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil e Ministérios Públicos, estadual e, se necessário, federal também. Temos aqui que reconhecer o esforço do governador Camilo Santana na sua luta contra a violência. Prova disso foi a contratação de novos policiais e bombeiros e a aquisição de equipamentos como novas viaturas. Esta política de preocupação com a segurança pública, vale ressaltar, vem desde o governo de Cid Gomes. Agora, o governo federal e o governo do estado lançaram o Pacto por um Ceará Pacífico, que envolve várias secretarias e instituições e que vai também contribuir na diminuição do índice de violência no nosso estado. Tudo isso são conquistas, mas ainda temos um longo caminho pela frente, porque o problema da violência é nacional. No Ceará, temos que continuar trabalhando para que a violência deixe de pairar como uma ameaça em cima das nossas cabeças. Continuarei a fazer desta casa uma trincheira de luta. Precisamos alcançar um tempo de mais harmonia, respeito, justiça e paz. Assim, senhores deputados, senhoras deputadas, afirmo que este assassinato, da forma brutal como foi feita, de um cearense que estava no microfone de uma emissora do interior do nosso estado do Ceará, emissora que todos nós, deputados e deputadas, damos as nossas entrevistas, fazemos a divulgação das nossas ações, deputado Aldic, dos nossos mandatos e também daquilo que procuramos executar e fazer dentro da legislação e dentro daquilo que temos nesta casa parlamentar. Portanto, fico aqui extremamente abatido com esse caso de uma cidade pacata, como é a nossa Camusim, tendo se registrado e tendo deixado a população atônita e quase que descrente na segurança pública, não apenas brasileira, mas no combate à violência de uma forma em geral. Por isso que venho aqui, mais uma vez, pedir que os organismos de segurança pública possam interceder, intervir, fazer o que for preciso, mas que esses assassinos bárbaros que cometeram esse crime na última quinta-feira não fiquem impunes e possam, sim, fazer com que, tendo calado a voz de um profissional, mas que possam responder pelos seus atos junto às leis brasileiras. Quando for possível. Antes de ouvir o deputado Cássio Felipe, passo a palavra, a título de aparte, ao deputado Roberto Mesquita. Deputado Sérgio, o apartei nessa sua fala com tristeza. Por tristeza, por tratar de um assunto que já era para estar sepultado há muitos anos. Tratar nessa casa de crime de pistolagem. Um assunto que já fez com que muitas famílias derramassem lágrimas, com que esse parlamento já se debruçasse sobre esse assunto, que fosse adotado como política de Estado a erradicação da pistolagem. Infelizmente, deputado Sérgio, é o tipo de erva daninha difícil de se erradicar, de se matar, porque vez por outra nós ainda vemos acontecer casos como esse que aconteceram no Camusim. Lamento a perda da vida, lamento a perda de um homem que, no gozo das suas atividades, no seu trabalho,
no seu trabalho de radialista, teve a sua vida dessa forma ceifada. Mas o que eu quero é me acostar, Vossa Excelência, no pedido que faz às autoridades para que investiguem, para que punam, principalmente o mandante, porque se acabando, sabendo os mandantes que não ficarão impunes, eu tenho certeza que nós poderemos um dia erradicar esse problema que tanto nos envergonha. O Estado do Ceará teve uma época que os crimes de pistolagem, notadamente em algumas regiões do Estado do Ceará, envergonhavam a toda a população e eram manchetes Brasil afora. E lamento que a bela cidade de Camusim tenha abrigado um crime com a perversidade do que aconteceu com o radialista. E faço coro a Vossa Excelência no clamor às autoridades para que investiguem, para que punam, para que possam, com a maior brevidade possível, dar a resposta à sociedade, no que já estão fazendo. Agora, é necessário que o mandante, que não são aquelas pessoas que a polícia certamente já prendeu ou está investigando, não são eles os mandantes, eles são agentes de alguém, eles são pistoleiros de alguém. Então, parabenizo Vossa Excelência por trazer esse assunto com clareza e me somo ao seu apelo às autoridades para que o mais breve possível dê uma resposta à sociedade. Acosto a opinião de Vossa Excelência. Permite uma parte, deputado. Logo em seguida, deputado João Jaime. Acosto a opinião de Vossa Excelência, em título de aparte, meu caro deputado Roberto Mesquita, e faço coro. A apuração deve ser ela fidedigna e coloque-se atrás das grades os mandantes desse bárbaro crime. Isso é o que nós defendemos também aqui na casa, doa quem doer, seja quem for. O que nós queremos é que haja a verdadeira apuração e isso aí possa desvendar esse crime que deixou toda a região norte em estado de alerta. Ouço o deputado Carlos Felipe e em seguida o deputado João Jaime. Deputado Sérgio, só para me somar à vossa fala e dizer que é inacreditável, nos tempos de hoje, um jornalista, na hora do seu trabalho, ser de tal forma assassinado brutalmente. O Estado do Ceará deve à população do Ceará o esclarecimento desse crime. É importante que a Assembleia cobre isso do governo, cobre isso da Polícia Civil, que não pode passar impune esse crime. Eu compreendo, deputado Sérgio, que muitas vezes as emissoras de rádio são utilizadas como instrumento de difamação e de calúnia, mas não é assassinando que se resolvem essas questões, e sim na justiça, e sim no debate democrático. Porque quem entra na política, quem entra em qualquer ramo, tem que estar disposto a enfrentar o debate democrático. É difícil, hoje, no Brasil, entender que em menos de um ano, o Estado do Ceará, 2 radialistas foram mortos. É importante que a Polícia Civil dê uma resposta à sociedade com o esclarecimento desse crime. Parabéns pela vossa fala. Agradeço, deputado Carlos Felipe, e é isso que exijo, é que justiça já para aqueles que são envolvidos no crime, desde, como disse o deputado Roberto Mesquita, o seu executor, principalmente os seus mentores, ao mandante do crime, que teve essa infeliz ideia de tirar com as próprias mãos, tentando fazer justiça, aquilo que a lei é quem deveria abrigar como forma de proteger de qualquer coisa esse profissional que foi brutalmente assassinado. Ouço o deputado João Jaime. Deputado Sérgio, em primeiro lugar, me solidarizar com a família do radialista brutalmente assassinado e dizer que fiquei estarrecido quando soube da notícia, estava em Jijoca, quando recebi uma ligação dizendo que tinha acabado de acontecer esse bárbaro crime. A gente fica assim a imaginar, deputado Sérgio, que coisas como essas eram do passado, já estavam no passado da história de crimes do Estado do Ceará. Crime que eu digo até bobo, idiota, porque com certeza vão ser descobertos.
vão ser descobertos, já foi descoberto quem deu fuga, quem matou, e vai ser descoberto também o mandante ou os mandantes desse bárbaro assassinato. E que sirva de exemplo, de lição, para mostrar para esses bandidos ou para aqueles que protegem bandidos que o crime não compensa mais. Esse tipo de assassinato, esse tipo de crime de aluguel é uma das maiores vergonhas que um Estado pode ter, essa pecha de que o cidadão não tem segurança, principalmente quem faz parte da imprensa, quem é radialista, quem é jornalista, que não tem segurança de expressar a sua livre e espontânea opinião. Portanto, eu me somo a Vossa Excelência e aos outros que apartearam, e a sociedade exige, não somos só nós, a sociedade exige, o povo cearense exige que a polícia do Estado do Ceará dê uma resposta à altura e coloque na cadeia não só esses peixes miúdos, porque pela quantidade, pelo valor que acharam, R$ 1.800, não deve ter sido nem tanto dinheiro para executar esse crime, mas que bote na cadeia os mandantes, porque mais importante até do que a punição, que ela é muito importante, é o exemplo para que outros radialistas, para que outras pessoas não sejam assassinadas. A indignação de Sua Excelência é a mesma minha, é de que nós devemos sim fazer com que a justiça possa agir e possa aí, após a polícia prender, a justiça manter trancafiados esses que cometeram este crime, assim como os mentores, os mandantes desta execução brutal. Deixo aqui, portanto, essa nossa observação e faço mais uma vez a pessoa do radialista Gleidson Carvalho, em nome da classe dos profissionais da imprensa do meu estado do Ceará e do meu Brasil, o meu respeito pela sua memória, mas principalmente pelo trabalho e a atividade que são executados por esses profissionais em transmitir à sociedade cearense, nordestina e brasileira a verdade dos fatos. Encerro, senhor presidente, com a fala do Papa Francisco. Ele disse: cada um deve fazer a sua parte por um mundo de paz e harmonia. Esta casa, senhor presidente, através da campanha Ceará Sem Drogas, dentre outras ações, tem procurado fazer a sua parte. Muito obrigado a todos.